Fala pessoal, meu nome é Rafael e hoje nós estamos em mais um Comics Review. E hoje eu vou falar sobre mais uma história em quadrinhos cristã que está de graça para você ler. Então roda a vinheta. Bem pessoal, hoje eu vou falar sobre uma história em quadrinhos que está gratuita novamente para você ler. Aí você não pode reclamar e falar: ai, não tem nada de história em quadrinhos cristã que não tá de graça para mim ler. Tem sim, às vezes a gente que não procura direito, mas tem. Hoje eu vou falar sobre a história em quadrinho do Vestígia. Mas antes, eu quero deixar um recado muito bacana para vocês, que é: o Supermanos está à venda na Amazon Kindle, ou no Kindle da Amazon, é isso daí. E o Supermanos é uma história em quadrinho muito bacana, criada por mim e pelo meu irmão, onde a gente procura falar dos valores cristãos e também pregar o evangelho, falar do evangelho, das boas novas de Jesus, através da figura dos super-heróis. Essa primeira revistinha é uma aventura mais descompromissada, mais divertida, onde você não vai ver tanto isso, você vai ver mais a aventura dos super-heróis mesmo. Mas nessa história em quadrinhos dos Supermanos, olha, eu vou falar muito abertamente do evangelho, olha, eu vou fazer uma história mesmo mais neutra, mais para as pessoas lerem e acharem legal e divertir, óbvio, as pessoas. Então, não perca, vai lá, dá uma olhada lá na Amazon, R$6, um preço muito camarada. E é o seguinte, ajuda a gente aqui no canal a comprar a nossa história em quadrinhos, que vai ser muito bacana. Então, vamos lá pro vídeo que vai ser legal demais. Bem, gente, essa semana saiu a história em quadrinho do Vestígia, isso mesmo. Essa história em quadrinhos ela é feita pelo meu amigo Will, e ela conta a história do garoto Levi, que é um menino que conheceu Jesus e se tornou cristão após ter conhecido Jesus. E dessa vez ele acaba mudando de cidade. E quando ele chega nessa cidade, ele encontra uma religião muito parecida com o cristianismo e com um Deus muito parecido com Jesus. Mas só que tem um problema: esse Deus, ele oprime as pessoas e faz as pessoas fazerem coisas violentas consigo mesmas, para conseguir a salvação. E aí que começa a nossa história muito legal mesmo. O mangá Vestígia, gente, é uma história muito top. E uma das coisas que eu quero elogiar o Will e falar pro Will que ele acertou demais, e uma coisa que ele foi muito, mas muito corajoso mesmo, foi a questão dele ter escolhido falar de Jesus abertamente no mangá dele. E não só ter escolhido falar de Jesus abertamente no mangá dele, mas ter escolhido também falar sobre a questão da famosa discussão das religiões e verdade absoluta, e de cada religião rogar para si que tem a verdade absoluta, que é uma coisa hoje que é quase um crime. Você falar que a sua religião tem uma verdade absoluta ou é uma verdade absoluta é quase um crime. O pessoal quase te bate por conta do relativismo. Mas é uma coisa que não é exclusiva só do cristianismo. Toda religião, ela roga para si, ou a maioria das religiões roga para si o conceito de verdade absoluta. E não só as religiões, qualquer pensamento e ideologia tem rogado para si o conceito de verdade absoluta. Então, por um exemplo, ele fala muito sobre isso, e eu acho que nisso ele é muito corajoso de colocar e falar assim: olha, gente, tem as questões, as discussões de qual religião é verdadeira, mas será que não existe uma religião verdadeira? Será que essa daqui não é uma religião verdadeira? E isso foi muito bacana e muito corajoso da parte dele. Além disso, no mesma vibe que ele pega e ele decide falar sobre o cristianismo e falar sobre a questão da verdade na religião, ele pega esse mesmo caminho e usa para criticar certas coisas que têm acontecido no cristianismo, principalmente no Brasil. E nisso ele foi muito corajoso, além de ter matado 2 coelhos com uma cajadada só na história em quadrinhos dele. Ele faz isso de uma maneira muito descontraída, de uma maneira muito legal, com aquela piada que você vai rir, de uma maneira muito divertida e tudo mais, mas que no fundo tem uma verdade muito profunda e muito séria. A primeira coisa também que eu tinha falado, que é falar sobre Jesus abertamente, é uma coisa que eu vejo que ele acertou muito, e eu acho que ele foi muito corajoso, porque hoje muitos desenhistas cristãos
tem a seguinte opinião: ah, eu acho que eu vou fazer uma história em quadrinhos onde vai ser tudo muito escondido, o cristianismo vai ser metafórico, igual Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, porque o pessoal não aceita muito essa questão de ter uma história em quadrinhos abertamente cristã. Ele pega e joga isso pro espaço e faz uma história em quadrinhos abertamente cristã. Eu não tenho nada, gente, contra você fazer uma história em quadrinhos metafórica, igual foi Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis. Você pode fazer isso, mas às vezes a gente precisa de histórias que ensinem as pessoas sobre a mensagem do evangelho de forma aberta, que você não vai precisar ter alguém do lado para explicar para a pessoa. E isso tem que ter coragem. O cara tem que ser homem, entendeu? Ou tem que ser, a mulher tem que ser mulher para fazer um negócio desse, porque é muito interessante. E ao mesmo tempo que nós, os cristãos, temos medo disso, as outras religiões não têm. Por exemplo, a gente tem a Miss Marvel, a Emara, que são muçulmanas e muçulmanas abertamente, fala do Islã abertamente. Nós temos o Ogum, que é espírita, que também fala sobre o espiritismo abertamente. Então por que nós somos cristãos não devemos falar sobre a nossa religião de forma aberta? Então, Will, você foi muito corajoso nisso, e isso você merece a nota 10, porque foi muito sensacional. Além disso, uma outra coisa que eu acho muito bacana que o Will ele fez é ter colocado a questão da pregação do evangelho lá de forma muito aberta. Você consegue ver, entender e de uma forma muito divertida isso acontecendo. O quadrinho todo ele é uma pregação das boas novas. Outra coisa também que o Will acerta é a questão de ter colocado o Levi como um missionário. E com isso ele coloca o Levi como missionário, faz a questão de ser missionário, levar o evangelho para as outras localidades que não tem o evangelho, uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana. E além disso também coloca uma normalidade no missionário, falando assim, olha gente, o missionário é humano também, o missionário é uma pessoa normal como a gente, mas ao mesmo tempo ele coloca um egoísmo no missionário também, na figura do missionário. Eu até comentei no Amigo Jesus falando assim, olha, essa é a história em quadrinhos mais missionária que eu já li. E isso o Will também acertou muito, porque ele faz isso de uma maneira muito legal, de uma maneira muito engraçada, e ele acerta muito colocando isso, porque a gente vê poucas histórias colocando de fato os personagens como missionários, porque o Levi, ele vai para uma cidade, e quando chega nessa cidade ele vai pregar o evangelho. Parabéns, Will, você acertou muito. Continua assim. E aí outros destaques que eu dou é para o roteiro. O roteiro é muito bem escrito, as piadas e o humor funcionam muito bem. Eu tava assistindo, eu tava lendo a HQ no tempo, e aí eu ficava rachando os bicos. O humor, ele é muito acertado, ele é muito bem feito também. O roteiro é muito bem escrito. Os desenhos são muito legais, um estilo bem shounen mesmo, igual os mangás. Você que gosta de mangá vai adorar. Você que gosta de comics, não vai esperando comics, vai lá vendo o mangá, que é muito bom também para ser lido. Então você acertou muito nessas questões. O único adendo que eu dou para o mangá, e é importante a gente estar vendo esses adendos, quando eu fiz Supermanos também, teve pessoas que me alertaram sobre algumas coisas que eu fiz e eu procurei melhorar, é o seguinte, tem uma parte lá que o Levi, ele tá conversando com o pirata. E aí você que é o leitor, você já tá chegando à conclusão que aquele personagem, ele precisa de ajuda. Mas aí quando você vira a página, você tem praticamente um monólogo, ou Levi conversando com ele mesmo, em pensamento, que é uma coisa normal do mangá e dos animes, mas ele está chegando na conclusão, pensando aqui no balão dele lá, ele está chegando nessa conclusão, pensando, mas só que a conclusão que ele está chegando, o leitor, ele já chegou nessa conclusão na página anterior. Ou pelo menos eu tinha chegado nessa conclusão na página anterior. Então, por exemplo, se você no roteiro já conseguiu fazer o leitor entender aquilo que está acontecendo sem usar palavras, você acertou 100%. Porque isso é uma coisa muito mestre, que só muitos roteiristas mestres fazem.
Mas só que aí, quando você vira na outra página, você tem o Levi pensando e chegando na conclusão que aquele personagem precisa de ajuda, mas meio que explicando para o leitor que aquele personagem precisa de ajuda. E aí eu acho que não foi tão legal assim, porque se o leitor ele chegou na conclusão que aquele personagem precisa de ajuda, então o personagem que está na história também chegou nessa conclusão, então você não precisa colocar vários pensamentos fazendo com que ele chegue naquela conclusão. É só colocar o personagem entendendo de forma rápida aquilo e já agindo. Entendeu? Porque você conseguiu fazer isso com o roteiro. Então você não precisa explicar com umas palavras aquilo que está acontecendo. Entendeu? Então esse é o único adendo. E quando eu falo isso, não é que eu estou falando que a obra é ruim, que foi mal escrita. Não, a obra foi muito bem escrita, foi muito bem feita, mas é uma coisa que eu reparei para melhorar. Então veja isso como um conselho bacana de amigo. Então é o seguinte... a obra ela é sensacional. Então, tirando esse adendo, gente, que obra maravilhosa, que obra linda. Vocês têm que ler, vocês têm que ir lá, rir, rachar os bicos, entender, virar fã dessa obra, porque é um dos melhores mangás cristãos que eu já li. De fato, é um dos melhores mangás cristãos que eu já li. Ou se... eu acho que passou na frente de todos os outros mangás cristãos que eu já tenho lido, tá? Que eu já li. Então, você acertou demais. Sinta-se privilegiado por seu mangá tá em primeiro lugar na minha lista. Então, gente, é o seguinte, eu vou terminar o vídeo falando a mesma coisa que eu falei no vídeo do Sede de Justiça. Gente, tá de graça. Então, o mínimo que você pode fazer são 3 coisas, ó. Curtir, comentar e compartilhar, tá? Curte para dar engajamento, comenta para dar o feedback e dá também aquela força pro desenhista. O Will ficou fazendo, acho que isso por um ano, esse mangá. E terceiro, compartilha, porque quanto mais compartilhamento tiver, mais pessoas vão ver essa obra, vão gostar e mais vai chegar histórias cristãs para todo mundo ver. Então, gente, não deixe de compartilhar, tá gratuito. O mínimo que você pode fazer é compartilhar esse negócio. Will, pelo amor de Deus, cara, eu não sei se você vai fazer o físico, mas faz o físico. Se eu fosse um empresário, tivesse muito dinheiro, eu pegava, já tirava dinheiro do meu bolso e dava para você imprimir essa obra aí inteira, porque vale a pena, cara. É algo que eu acho que precisa estar chegando nas mãos das crianças. Então, cara, investe nesse negócio para você fazer de forma física. Não deixe de fazer de forma física. Entendeu? Nem que você fique 5 anos juntando dinheiro para fazer físico. Faz físico, pelo amor de Deus, que esse seu quadrinho precisa ser físico. Entendeu? Então não deixa de fazer esse negócio físico. Não deixa só lá na internet não, cara. Faz físico, porque tem gente que só lê no físico. Então, não perca as suas chances, porque o seu quadrinho precisa chegar na mão das crianças. Você precisa ir de igreja em igreja, levando a sua história em quadrinhos. Então, gente, esse vídeo já tá longo demais. Deus abençoe vocês. Curtam nossas redes sociais e é isso aí. Até a próxima.